e que um cara mais velho é bem útil em situações como essa. Aos gado aí. E pergunta se por acaso elas não querem carona também. Porém o Sata chega e diz que é dever dele levar a Erika pra casa em segurança. As raparigas ficam meio braba. A outra liga pro namorado dela e manda ele vir buscá-la com um guarda-chuva agora mesmo. Salve, tio Kazu aqui. O anime começa com a Erika e sua amiga batendo aquele papo. Erika fala que prefere a cova a ficar sozinha no ensino médio. Na sala de aula da amiga da Erika, o Ami, suas amigas não param de falar de um tal gostoso que tá na sala delas. Enquanto isso, a Erika não tá tendo sorte. Todos já estão organizados em grupos e ela tá sozinha. Ah, o doce ensino médio. Poça sem fim de desgraça. Então ela tenta se enturmar com uma loirinha. E logo depois chega outra menina, que é a amiga da loira. Não por nada, mas elas têm uma carinha de vagabunda. E elas batem um papo furado lá sobre seus namorados e blá 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 blá. Mas a Erika acha que não pode ficar pra trás. Então entra no jogo, dizendo que não se pode esperar nada dos homens mesmos. É que o melhor do fim é um homem que coma na palma da sua mão. Nossa, é por isso que eu digo que é melhor ficar sozinho. As companhias erradas corrompem a sua mente. 2 meses se passam e elas seguem no mesmo papinho furado. A loira diz que o namorado dela continua insistindo pra amarrar ela enquanto eles se alongam. Tá ligado como é o alongamento em questão, né? Que porra é essa, mano? A outra diz que homens são idiotas. Estão sempre querendo sair por aí, fazendo as coisas que vêm nos filmes. Do nada, a Erika diz que elas deveriam tentar. Talvez seja mais gostoso do que ela pensa. Nossa senhora, essa aí foi longe no personagem. Elas dizem que o namorado dela deve ser loucão. E ela fala que ele só é um taradão descontrolado. E fala que os homens são fofos quando agem como crianças. Então ela só diz, tanto faz. O jeito é apertar o cinto e aproveitar o passeio. Meu amigo, que parada é essa? Caralho, mano, se eu tivesse que ficar ouvindo essas duas abobadas falando, eu juro que alguém aqui ia ter que morrer. A Erika recebe uma ligação. Ela diz que é o seu namorado e que vai falar com ele. Então ela vai até o banheiro. Mas na verdade era a Yumi. A Erika a faz ligar para ela todo dia para fingir ser o seu namorado. Yumi fala para ela apenas falar logo a verdade para aquelas duas piranhas. Mas ela diz que aquelas idiotas só sabem falar de seus namorados. Por isso ela não pode contar. Se ela for expulsa daquele grupo, ficará sozinha. De repente as duas piranhas chegam no banheiro. A Yumi e a Erika se escondem e elas ficam falando que nunca viram o namorado da Erika, nem sequer foto. Por isso elas acham que provavelmente ela está mentindo sobre isso e que aquelas ligações todos os dias talvez ela tenha combinado com alguém. A Erika tá apavorada, pensando que foi descoberta. Por isso ela precisa achar um namorado rápido. A menina acha que é macarrão instantâneo. Enquanto caminhava pela rua pensando, ela nota umas garotas babando por um loirinho gostoso. Então ela acha que está salva. Ela só precisa tirar uma foto. Confia. A foto ficou perfeita, mas ele acabou percebendo. Difícil era não perceber um celular na sua cara. Ele pergunta se ela tá tirando fotos dele. Ela mete o louco e fala, olha um Yorkshire voando, e dá uma de Batman. Ela acha que agora está tudo bem. No final deu tudo certo. Puta que pariu. Essa é muito doente. Depois ela mostra a foto para as idiotas lá e elas ficam impressionadas. Mas uma delas diz que tem certeza que já viu ele em algum lugar. A Erika diz que ela deve estar enganada e elas vão almoçar e a Ruivinha não consegue parar de pensar que já viu aquele cara antes. Do nada ela grita dizendo que o namorado dela é o príncipe da sala 8 e bem nessa hora o cara passa por elas e escuta. Segue o pai. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, a Erika tapa a boca dele e o arrasta com ela. Depois ela fica pensando que isso é um completo desastre. Ele pergunta se ela precisa dele para alguma coisa. Ele começa a secar a testa dela,
dizendo que ela está suando muito e deve ter uma boa razão para ter feito aquilo. Ela fica encantada, pensando que ele é muito gentil. Confia, pobre alma inocente. Então ela conta a situação patética dela e ele diz que está tudo bem, que será o namorado falso dela. Ela então começa a agradecer a Deus e que não acredita que exista uma pessoa tão gentil. Mas primeiro, antes de tudo, ela deve dar 3 girinhos e latir 2 vezes. A expressão do rosto dele mudou completamente. Ela pergunta como assim latir. Ele manda ela se apressar, perguntando se ela não tinha achado que ele ajudaria sem ganhar nada em troca. Se ele vai ajudar nessa farsa. Ela terá que ser o cachorro dele. Ela fala que isso não vai rolar. Então ele diz que ele pode acabar deixando a verdade escapar sem querer. E a chama de menina lobo. Ela começa a se imaginar sendo excluída. Então ela dá as voltinhas e late. Meu Deus, confia. Ele diz que ela é uma boa menina. Só é uma pena que ela é meio burrinha. Segue a Calpo. E diz que vai cuidar bem dela. E a chama de Pochita. Pochita. Na aula, ela fica pensando que está pedindo muito para ele. Mas fazê-la de cachorro também é um pouco demais. E começa a imaginar ele pedindo umas paradas meio suspeitas para ela. Uma menina a chama e diz que esse tempo todo o Sata estava a chamando. Pochita. Ela fica pensando que não demorou muito para ele aparecer e pergunta o que ele quer. Então ele puxa as bochechas dela e diz que um cachorro deve vir imediatamente quando o dono chama. No caminho, ele pergunta por que ela está tão distante dele e se ela está pensando que ele fará algo com ela. Ele diz que não fará nada. Então ela pergunta por que eles estão indo ao parque. Ele diz que isso é só um atalho. Ela pergunta se ele não vai vendê-la, fazê-la de saco de pancadas ou fazer qualquer coisa indecente. A menina tem umas ideias interessantíssimas. Ele responde claro que não, e pergunta que tipo de homem ela acha que ele é, e que não precisa de dinheiro, e nem de mulheres. Ele para ver um cachorro brincando, e fala que ama cachorros. Eles são obedientes, se mandar esperar, eles esperam pra sempre, como idiotas. Mesmo com fome, eles obedecem seu mestre. E aqueles são o que mais o atrai. Então tá, né? Depois ele obriga ela a fazer um monte de coisas para ele. Pochita. Agora ele manda ela encontrá-lo na cafeteria e para comprar algo para ele beber. As duas idiotas ficam irritadas porque todos só sabem falar do namorado da Erika. E como a Erika contou que ele era um taradão, elas decidem pregar uma peça. No refeitório, o Sata diz que a Erika demorou e manda ela se sentar. Pochita. Ele vai pagar um lanche para ela. Por ser um mascote obediente. Ela até fica contente, mas o cara só dá um copo de água pra ela. Filha da puta, mano. O menino é cruel mesmo. As duas abobadas vão até eles. O Sata se apresenta e diz que a Erika tem sido muito boa pra ele. E elas ficam falando de uma maneira debochada que ele realmente é bom de papo e que talvez seja por isso que ela estava o escondendo. Então elas perguntam gritando: se é verdade que ele gosta de amarrar a presa. Tá ligado? E todos acabam escutando. A loira fala que a Erika disse que ele gosta de amarrar ela. Bom, se ela não era amarrada antes, agora com certeza vai ser. Pochita. Ela fala que todos chamam ele de príncipe. Mas na verdade ele é um taradão. Bom, na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. E elas ficam lá, tentando zoar o cara. A Erika fica incomodada, porque aquilo era mentira, e que o Sata não deveria ter que aturar essa loucura por ela. Então ela decide contar a verdade, mas ele a interrompe, dizendo que é isso mesmo, e pega a rapariga pela cabeça. Ele diz que amarrar para não se mover e colocar uma mordaça na boca gigante dela é muito satisfatório. Ele pergunta se ela não quer ver como é a experiência. As raparigas entram em choque. Não quer jogar, não desce pro play. Então ele pede desculpas a todos por aquela situação ter interrompido o almoço deles, e pega a Erika pela mão e sai com ela. Algumas pessoas ficam achando que aquilo deve ter sido uma piada. A Erika fala que ela já pode soltar a mão dela, mas ele diz que eles devem ficar assim mais um tempo, porque as amigas dela estão olhando, então seria suspeito soltar. Depois de se esconder, ele fala que ela tem umas amiguinhas muito da boa.
Ela pede desculpa por as pessoas o verem erroneamente por culpa dela, mas Osata pergunta quem se importa. Ela tenta insistir, mas ele a manda ficar quieta e dá um peteleco na cabeça dela, falando que ela é sua namorada, então ele tem que protegê-la. Nossa, que fofinho! A menina tá quase caída do golpe. Depois ele faz uma cara sádica e diz que agora ela tá devendo mais uma pra ele e pergunta: quem que sai por aí dizendo que o namorado amarra ela? Que coisa de gente estranha. E fala que eles vão deixar assim mesmo, por enquanto. E que ela pode chamá-lo pelo primeiro nome. Ela fica se perguntando se fez o certo, pedindo a ajuda dele. Mas ela decide que vai ficar mais um tempo sendo uma menina lobo. Não sei quem tem um probleminha maior na cabeça, se é ela ou ele. Quem vê pensa até que o camarada é fofinho. No outro dia chove, e a rapariga 1 diz que vai pedir pro namorado dela buscá-la de carro. E que um cara mais velho é bem útil em situações como essa. Aos gado aí. E pergunta se por acaso elas não querem carona também. Porém o Sata chega e diz que é dever dele levar a Erika pra casa em segurança. Confia, pai, confia. As raparigas ficam meio braba. A outra liga pro namorado dela e manda ele vir buscá-la com o guarda-chuva agora mesmo. No caminho, ele fala que está se molhando e para ela segurar o guarda-chuva direito, mas ela fala que está se molhando também. Então ele diz que pode deixar de ser o namorado dela a qualquer momento. E tá ligado, né? Aí eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gohan. E você também, ô gostosa. Ela fala que é desculpas. Ele agradece. E diz que um cachorro deve ser esperto. Depois ela vai à cafeteria com a Yumi e diz que todos são enganados pela aparência dele e que na verdade ele é negro por dentro e um enganador. A Yumi diz: olha quem fala, a garota lobo. O Usui é da mesma sala da Yumi e diz que ele não parecia do tipo que participaria da farsa dela. Erika fala que ele só fez isso para ganhar um mascote faz tudo. A Yumi responde que mesmo assim ela tá participando disso também. Então ela deve ser uma masoquista. Uma pessoa normal não aceitaria isso. E conclui dizendo que no fim ela era esse tipo de pessoa. Mas a Erika nega e fala que odeia fazer o que ele pede. Mas como adulta pode ter um pouquinho de paciência e aguentar. E é só pensar pelo lado que ela está usando ele. Confia, segue o pai. A Yumi diz que é mais fácil ela achar um namorado de verdade logo, mas ela nunca se apaixonou antes. Até tinha um ou dois que ela gostava, mas ela não sentia vontade de fazer coisas de namorados com eles. Eu não acredito não que tu me trocou por um simples marombeiro desse não. Quanto é que tu ganha por mês? 3 mil reais. 3 mil? Sai o dinheiro que eu compro de ração pra um gato que eu tô criando. Tu lembra das viagens que eu fiz contigo pra Paris? Esse cabo é o máximo que ele consegue te levar em Osasco. E outra coisa. A Yumi diz que gostar e amar são coisas diferentes, porém ela deveria tentar começar por aí. É melhor que brincar de bicho de estimação do príncipe sadista. Atitudes como essa fez com que Osasco. Mas ela bate na mesa e grita que quer realmente se apaixonar. Ela esteve com as raparigas desde o começo das aulas, e sempre que elas falam de seus namorados, os seus olhos brilham. Então ela quer ter alguém assim também. E Yumi diz que ela tem que começar do início. E para tentar começar a olhar para os garotos de um ponto de vista romântico.